Meu nome é Caroline Gama, eu sou fundadora da Contrata Consultoria de RH. Eu tenho mais de 15 anos de experiência nessa área e ao longo desse tempo eu percebo uma necessidade muito grande de informação, principalmente dos empresários. Eles têm muita dificuldade nos processos de recrutamento e seleção, nas entrevistas, então eu selecionei um material para dividir com vocês e eu espero ajudar. Bom, então vamos lá, eu selecionei 12 dicas para passar para você. Eu sou apaixonada por esse assunto e embora algumas pessoas achem que é um assunto fácil, não é, é um assunto muito complexo, mas eu poderia ficar aqui horas falando desse assunto para você, mas eu selecionei as dicas mais importantes que eu acho fundamentais para esse processo. A dica 1 é sobre a divulgação da vaga. A divulgação dessa vaga ela deve ser feita de forma muito clara, detalhada, com as condições contratuais e com as exigências da vaga. Na dica 2 é onde você deve selecionar esses currículos recebidos depois da divulgação de forma muito crítica, já observando no currículo qual é a pretensão desse candidato, qual é o histórico profissional dele, qual a formação dele, quais as habilidades que ele tem, quais os conhecimentos técnicos. A dica 3 é quanto ao agendamento dessa entrevista. Esse agendamento ele pode ser feito por e-mail ou por telefone. E nas duas situações você consegue interagir com o candidato e já observar como que ele responde o e-mail, como que ele se porta ao telefone, qual o tom de voz que ele usa, o vocabulário e outros detalhes que você consegue pegar durante a conversação. A dica 4 é sobre as entrevistas em si. Essa realização das entrevistas deve ser feita de uma forma individual, você e o candidato. Algumas entrevistas em grupo funcionam, mas mais para quando você vai fazer algum teste em grupo, alguma dinâmica, quando tem muitas pessoas que você tem dúvida e aí você coloca todos eles, a quantidade que você selecionou, juntos e faz alguns testes para que você ali defina. Mas o ideal é que você faça a entrevista individual. A dica 5 é como você vai conduzir essa entrevista. É importante que essa entrevista seja transformada num bate-papo bem descontraído e bem informal. Dessa forma, o candidato ele fica mais à vontade e ele consegue ser mais transparente ao contar para você o histórico profissional dele. Olhe sempre no olho do candidato e anote as principais informações que ele te passar durante essa conversa. A dica 6 é para que você observe alguns pontos no dia da entrevista, como por exemplo, a pontualidade do candidato, a apresentação pessoal, a forma dele se expressar e o vocabulário. A dica 7 é para que você fale para o candidato a verdadeira necessidade da empresa, fale também sobre a empresa. E deixe muito claro para ele o que você espera dele e como realmente funciona a função que ele vai exercer lá dentro da empresa. A dica 8 é para que você faça perguntas específicas sobre a habilidade dessa função. Se for preciso, aplique testes práticos para que ele já realize no momento da entrevista. A dica 9 é para que você solicite ao candidato que ele faça um texto manuscrito sobre o que ele mais gosta de fazer, sobre a família dele, sobre o histórico profissional e sobre as habilidades que ele acha que ele tem. Esse texto ele ajuda muito você a observar alguns pontos, qual que é a ligação dele com a família, quais os programas que ele gosta de fazer, qual é o relacionamento dele com os amigos e principalmente a caligrafia dele, a ortografia dele também a gente consegue pegar nesse texto. A dica número 10 é para que você pesquise sobre esse candidato. É importante que você verifique as referências dos últimos empregos dele
e saber os motivos dos desligamentos dos empregos anteriores. Esses dados você consegue em uma ficha simples que você pode dar para esse candidato preencher no início da entrevista, pedindo para que ele passe para você os contatos dos últimos empregos, com os telefones e com as pessoas responsáveis que você possa entrar em contato e pegar essas referências. A dica número 11 é para que você também pesquise sobre esse candidato em redes sociais. Isso é uma pesquisa muito importante. Nas redes sociais você consegue observar vários outros pontos também que durante uma entrevista ou no currículo você não vai conseguir observar, como o conteúdo que ele costuma postar, os tipos de leitura que ele tem ou de páginas que ele curte em algumas páginas sociais ou em algumas redes sociais onde tem seguidores, quem ele segue, o que ele costuma postar. Isso é muito importante para que você conheça um pouco mais do perfil pessoal desse candidato. Número 12 e última dica é sobre o final da entrevista. É importante que você conclua essa entrevista dando ao candidato, agradecendo a presença do candidato e dando a esse candidato uma data para que ele tenha essa resposta sobre a entrevista realizada, seja ela negativa ou seja ela positiva. Caso ela seja negativa, é muito importante que você fale o motivo da não aprovação para ele, até para que ele tenha a oportunidade de se corrigir ou de se aprimorar e tenha sucesso em outras entrevistas também. Bom, com essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso nesses processos seletivos. Agora, caso você não tenha uma disponibilidade ou não goste de fazer esse processo, eu sugiro que você contrate uma empresa de RH focada em recrutamento e seleção e que vai te dar muito mais resultado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem um custo alto e o retorno que ela vai te dar vale muito a pena para você. Caso você precise de alguma informação adicional ou você precise de uma ajuda, me coloco à disposição. O meu e-mail é rh@contratasoluções.com.br. Obrigada e até a próxima!